Aleluia. Graça e paz, igreja. Amém? Vocês parecem que estão cansadinhos? Mas se tiver também não tem problema, faz parte. Olha, vocês eu não sei, mas eu cheguei em casa quase meia-noite. Né? Atravessei a Macedônia toda até chegar em Itaquá, já viu. Glórias a Deus. Não é fácil não. Louvado seja Deus. Mas todo o tempo que nós temos, só temos porque Ele nos deu. Então nada mais justo que com Ele venhamos nos deleitar todo o tempo da nossa vida. E nesta noite, eu gostaria de ministrar algo ao coração de vocês, que foi ministrado ao meu coração, e já há algum tempo, o Senhor vem tratando com o meu coração com esta palavra, e na verdade o Senhor, numa das aulas ali do curso de teologia, o Senhor me levou, eu e o Tiago ali no quarto estudando, e ali nós tivemos o conhecimento de um conceito que, no momento em que nós começamos a ouvir aquilo, foi muito interessante. E é óbvio que nós não temos a intenção de falar do conceito e se aprofundar nisso, mas trazer para a igreja uma reflexão nesta noite, porque foi isso que acabou acontecendo comigo. Uma reflexão sobre coisas que às vezes a gente não tem explicação, não acha uma explicação, mas que está acontecendo e acontece. E às vezes nós não entendemos o porquê estão acontecendo essas coisas. Por que as coisas estão se modificando? E ontem, quando nós estivemos aqui, fica cada vez mais claro, irmãos, o quanto a igreja sofreu uma mutação. Quando a gente vê muitos pastores vindo à frente, o quanto precisa que Deus fale da maneira como Ele falou ontem. E eu fui uma das pessoas que lá no cantinho, o Senhor me trouxe à memória coisas que Ele havia falado para mim que eu não me lembrava. Então quando Deus, Ele libera uma palavra, é porque realmente algo precisa ser destravado, algo precisa acontecer. Porque facilmente nós esquecemos das coisas. Às vezes nós ficamos tão focados naquilo que vemos, nas coisas que ouvimos o tempo todo, mas nos esquecemos da única voz que não podemos nos esquecer. É a voz de Deus sussurrando aos nossos ouvidos. E ontem, quando o pastor liberava aquela palavra, nos chamava a trazer à memória as coisas que o Senhor já havia dito, como é fantástico. E eu me lembrei de coisas muito, muito fortes. Eu me lembrei, por exemplo, que logo que eu comecei a ler, eu tive a oportunidade de chegar à minha mão uma revista, não me lembro do que se tratava a revista, mas eu me lembro de um artigo específico. E o artigo específico falava de um avivamento que havia ocorrido em Toronto. Mas eu era criança, não sabia, não tinha ideia de nada disso. Já era cristã. Mas a palavra avivamento não me tinha um grande significado. Mas ao ler aquilo, eu fui impactada de tal maneira que eu me lembro que depois se tornou uma prática minha de oração. E eu dizia assim, pastora Elza, eu quero isso para mim. Sem entender. Mas daquele testemunho que estava relatado nas páginas daquela revista, eu dizia, eu quero viver isto. Eu ainda quero estar em um ambiente que isso ocorra. E quando eu escuto nos dias de hoje a iminência de um grande avivamento que nascerá e surgirá do Brasil, o Senhor me fez voltar àquela infância. E eu me alegro porque eu posso e vou estar na geração que isso vai se manifestar.
Se naquela época me chamava a atenção os acontecimentos, hoje meu coração acelera, porque eu sei o que significa isso. Então talvez você tenha se esquecido até de orações que você tenha feito quando criança no Senhor, ou logo que você se converteu. Mas quando a gente começa a falar assim, eu estou chegando perto de viver o cumprimento do que eu ouvi, irmão, eu não sei você, mas dá vontade de pular, dá vontade de cantar, dá vontade de vibrar, porque o Senhor, Ele cumpre o desejo do nosso coração. Quando o homem deseja viver uma experiência com Deus, não lhe é negada essa experiência. Não lhe é negada. Mas abra a vossa Bíblia em Apocalipse 3:15. Aleluia. Apocalipse 3:15. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras fosse frio ou quente. Próximo. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Só até aí. Quando nós falamos e lemos esta palavra, essa ideia de você ser um termo mais ou menos, de você andar em uma situação não definida em Deus, é aquilo que mais nós encontramos nesses dias. Pessoas que estão na casa do Senhor, tomam ceia, frequentam os cultos, mas parece que nada acontece pelo lado de dentro, apenas pelo lado de fora. Se alegra, canta, mas se cumpre nela o que nas cartas do Apocalipse o Senhor pontuou. Tem aparência de que está vivo, mas está morto. Anda como se estivesse vivo, mas está morto. E uma das coisas que a gente aprende, irmãos, é que quando nós definimos o que é um ser vivo, é preciso entender que o ser vivo, ele é classificado por alguém que nasce, cresce ou evolui, se reproduz e morre. É isto que caracteriza um ser vivo. Se ele não tiver essas características, ele pode ser qualquer coisa, menos um ser vivo. E é aqui que eu quero falar um pouco sobre isso. Há um termo que nós ouvimos falar muito, pós-pandemia, no meio da pandemia, que é o termo híbrido. Quando eu voltei a trabalhar como professora, todo mundo dizia, agora vai ser um ensino híbrido, vai ser um ensino misturado. Um pouco online e um pouco presencial, vamos misturar. Então foi um termo muito falado, mas esse termo, ele é um termo muito antigo. E ele fala de algo muito sério. Algo que nesta noite, creio que não será muito útil, para que nós venhamos romper algo que tem acontecido. Porque existe muitos de nós estéril na casa do Senhor, incapaz de produzir, incapaz de gerar, e isso tem a ver com alguém que está morto, porque um ser vivo, ele tem na sua característica o poder de gerar. Diga para o seu irmão que está do teu lado, você tem gerado? Você tem produzido? E o termo híbrido, ele se refere a um cruzamento de dois animais,
ou plantas que não são da mesma espécie. Gravem isso. 2 animais que não são da mesma espécie, ao cruzarem, nasce um animal híbrido. Mas esse animal híbrido, ele tem uma característica séria. Ele nasce estéril, porque o seu DNA é alterado. E nós temos, como por exemplo, a mula. A mula é o resultado do cruzamento de uma égua com um jumento. E a mula, macho, não se reproduz, porque nasce estéril por causa desta mistura. Isso acontece com plantas. Mas pastor, o que isso tem a ver conosco? Pois bem, creio que eu e você já fez a pergunta, eu faço todo dia. Senhor, por que é que hoje nós não vemos milagres? Por que é que hoje para nós vivermos uma unção de milagre é tão difícil? Por que é que hoje parece que a cura não é mais como era antes? Por que é que hoje eu tenho que orar, parece que eu oro o dobro de vezes para chegar no mínimo resultado? Por que é que hoje parece que o céu é de bronze? Por que por mais que nós entramos no culto, como de domingo, o apóstolo ministrando a palavra, a igreja ferve, a gente pula, mas na segunda-feira estamos mortos de novo? Por que nós não conseguimos dar sequência àquilo que nós ouvimos? É porque hoje, irmãos, nós estamos com o nosso DNA alterado pela mistura. Começamos a admitir na nossa vida cristã uma mistura de coisas com o mundo. E quando nós começamos a fazer isto, passamos a ter a nossa essência, o nosso DNA alterado. Porque nascemos em Cristo, passamos a viver nele, mas quando nós passamos a se relacionar e a se misturar com as coisas deste mundo, perdemos a essência dele e paramos de produzir, de gerar. Por que minha vida espiritual não vai para frente? Por que minha vida espiritual não anda? Porque eu sou um cristão meio termo. Por que é que eu não consigo me sentir na autoridade do Espírito para abençoar pessoas? Por que é que eu ainda fico na fila esperando que alguém mais espiritual que eu libere uma palavra? Por que é que eu não consigo ser esta boca que libera a palavra? Porque talvez, irmãos, nós estejamos mortos, improdutivos, porque nós nos misturamos com aquilo que não deveríamos nos misturar. Pastor, o que é um cristão híbrido? É um cristão resultado de uma mistura entre Deus e o mundo. O que é um cristão híbrido? É um cristão que deixou aquilo que é sagrado de lado e começou a adotar o profano como sagrado. É um cristão com mistura. Só que nós gostamos de cantar e dizer: eu tenho o DNA de Cristo. Eu já vi isso, muita gente fala: eu tenho o DNA de Cristo. Pois bem, se assim verdadeiramente tivéssemos e vivêssemos, viveríamos naquilo que Ele viveu, andaríamos naquilo que Ele andou. E a palavra do Senhor vai dizer que Ele não se apartou nem um segundo da sua origem. Em momento nenhum Ele se alimentou de outra fonte que não fosse o Pai.
Ele em momento nenhum usou nos seus sermões coisas que não havia sido profetizado antes dele pelos profetas, porque ele andou na palavra que foi liberada antes dele. Isso falando do Jesus humano. Porque quando eu me refiro ao Cristo, Ele era a palavra antes de tudo. E ainda é. Mas esta mistura alterou o nosso DNA. Esta mistura alterou a nossa essência. Quando nós queremos pegar coisas do mundo e dar uma nova roupagem dentro da casa do Senhor, com um nome gospel, para santificar o que não é santo, nós tiramos do lugar aquilo que é santo e colocamos algo santificado por nós. Ei, diga para o seu irmão, você só pode ser santo se estiver santificado pelo único santo que existe. Nós não temos o poder de santificar ninguém. Nós não temos o poder de santificar nada. Nós somos santificados por aquele que nos chamou e nos lavou no poder do sangue. O cristão híbrido é aquele que vive no que tem. Qual é o problema? Qual é o problema aceitar isto? Eu não vejo nada demais. O cristão híbrido, o cristão misturado, é aquele que ele não tem paciência de esperar a palavra se cumprir. Ele troca a espera na palavra por um fast food de Satanás. Chega rápido, mas não vem de Deus. Enquanto o salmista Davi vai dizer: aquieta minha alma no Senhor, aquieta minha alma, não se impaciente, porque é dele que virá a resposta. Mas o crente híbrido não é fundamentado na palavra. Ele tem pressa. Ele quer fazer as coisas acontecer na velocidade dele. Ele não quer esperar o tempo do cumprimento das coisas que o Senhor determinou. O cristão híbrido é aquele que ele não quer servir a um Deus. Ele quer criar para si um Deus personalizado. Ele não quer vir à igreja e ser transformado pela palavra. Ele quer dar um jeito de modificar o evangelho para caber nele. Ele quer customizar um evangelho que lhe é conveniente. Mas nesta noite o Senhor diz para nós: se nós queremos romper, nesta noite temos que fazer aquilo que a primeira igreja fez: é descer a Jerusalém e ficar lá até que voltemos à origem. A igreja de Atos dos Apóstolos era uma igreja que não precisava fazer muito. Abram a vossa Bíblia em Atos dos Apóstolos 2. Percebam isso. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Aleluia. Aleluia. A palavra do Senhor vai dizer que depois que o Espírito Santo desce sobre a igreja, Pedro, aquele Pedro que negou Jesus, aquele mesmo Pedro que tem a coragem de pôr o pé na água, mas que logo ele olha para a circunstância e começa a afundar, aquele Pedro que ao mesmo tempo ele andava com Jesus, mas ele não conseguia conter o seu desejo de vingança, aquele Pedro que corta a orelha do soldado. Mas quando o Espírito Santo desce sobre a igreja reunida em Jerusalém, após toda a manifestação de glória naquele lugar, Pedro se levanta. E agora Pedro faz um discurso
mais ousado de toda a sua vida. Aquele que quando disseram para ele, olha, você andava com Jesus, ele disse, eu não, nem conheço. Agora ele se levanta para uma plateia de mais de 3.000 homens, e ele começa a dizer, vós crucificaste o meu Cristo. Agora ele acusa, agora ele fala com clareza, agora ele se levanta no meio da congregação e libera o verdadeiro evangelho que deve ser pregado. Não é um evangelho que agrada, não é um evangelho que vai soar muito bom aos ouvidos, mas é um evangelho como espada, que vai cortar, que vai dividir o homem, que vai dividir o que é carnal do que é espiritual, a velha natureza para a nova natureza. É aquele que vai fazer a cisão. Porque não dá para servir a Cristo sem estar separado do mundo. E sabe por que não? Porque Deus, Ele diz que nos escolheu para ser propriedade particular dEle. E se Ele diz, eu quero como um povo particular, Ele está dizendo, é um povo que não se mistura com outro. E eu não estou falando aqui de relacionamento social, eu estou falando espiritualmente falando. É um povo que não vai se misturar com a cultura de outros. Irmãos, o próprio Cristo estando aqui, Ele dizia o tempo todo, eu estou aqui, mas o meu reino não é daqui. Sabe o que ele estava querendo dizer? Eu estou na terra, mas eu sou comandado pelo reino que está no alto. Eu me movimento aqui, mas os meus olhos estão lá, o meu coração está lá, e é de lá, e é por lá que eu sou influenciado. E aqueles que estão mortos, como o apóstolo pregou aqui, aqueles que estão mortos para este mundo, tem que entender que a gente se movimenta aqui, mas a cultura que nós vivemos é a cultura que está lá. Por isso que todos os dias nós cantamos, que venha o teu reino, que venha o teu reino, que venha o teu reino. Enquanto nós nos movimentarmos aqui e formos como esponja, por onde nós passamos, pegando um tiquinho do mundo e vamos anexando, vamos nos misturando. Muito pelo contrário, queridos, nós precisamos ir para o mundo, e como algo que vai limpando, fazer o que Cristo fez. Cristo foi aumentando a moralidade do lugar por onde Ele passou. Ele foi aumentando o nível das pessoas por onde Ele passou. Porque Ele liberava uma palavra da verdade. Ele não tinha a intenção de agradar o público. Ele tinha a intenção de libertá-los da morte e trazê-los para a vida. Ele não tinha um compromisso com aquela cultura e nem com aquela sociedade. Ele tinha um compromisso com os céus. E ele fazia aquilo porque ele tinha um alvo, que era cumprir a missão dada pelo Pai. O cristão híbrido, ele não gera, ele é estéril. Quando ele vai aceitando se misturar, ele vai parando de gerar. Ele vai se desligando da sua essência. Mas quando Pedro se levanta em Atos dos Apóstolos, e ele ministra aquele sermão extremamente ousado, quando ele acaba o sermão, homens levantam as mãos e entregam a sua vida para o Cristo. Porque a palavra que liberta tem que ser uma palavra genuína.
Se nós nos tornamos uma cópia barata do mundo, com um título de cristão, não temos palavra de vida nos lábios, nós só reproduzimos morte. Mas quando nós vivemos o verdadeiro evangelho de Cristo, nós não vamos mais precisar pregar 1, 2, 3, 4 horas para convencer ninguém. Porque haverá uma unção tão poderosa, mas tão poderosa, quando nós entendermos isso e tirar da nossa vida toda a mistura, então viveremos o poder do evangelho primeiro em nós. E quando nós abrimos a boca, queridos, virão como peixes nas redes, como foi falado ontem. Ele nos adverteu sobre o risco da mistura. Ele diz: olha, um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Sabe o que significa isso? Que não são as grandes coisas o problema. O problema são aquelas pequenas concessões que nós vamos abrindo. Aquelas pequenas concessões que antes você falava: não, é pecado, eu não devo fazer. Aí agora você já diz: ah, será que é mesmo? É aquelas pequenas coisas que vai entrando pela fresta da janela. E daqui a pouco toma conta da casa. Mas eu quero lembrar, assim como fui lembrada, que nós não somos um castelo mal assombrado, nós somos templo do Espírito Santo, e Ele não quer parte disso, Ele quer a totalidade disso. Nós precisamos expulsar tudo que não é dele, de nós. Está na hora de nós passarmos aquilo que nós chamamos de passar um pente fino. O pente fino, ele pega coisas minúsculas. O rastelo pega coisas maiores. Quando você carpina uma propriedade, você vem com o rastelo. Ele pega aqueles matos mais grossos, né, que ficou ali. Mas o pente fino não. O pente fino procura o que é imperceptível. Mas assim como um piolho na cabeça incomoda, pequenos pecados incomoda o nosso Deus. E tem que começar a nos incomodar também. Porque eu não sei você, mas é tempo de nós querermos, porque eu quero, irmãos, e eu tenho certeza que isso é um desejo do apóstolo. Nós queremos viver tudo aquilo que Deus tem prometido. Mas quando Ele diz: eu vou cumprir, Ele coloca instruções graves e sérias, que não podem ser negociadas. Sabe um outro exemplo de mistura? Abraão é chamado. Deus diz para ele: olha, eu vou fazer de você uma nação, mas você vai ter que gerar. Você vai gerar com a sua esposa. Vocês vão participar deste projeto. Parece que tudo vai bem, mas Abraão, assim como nós, no processo do entendimento da caminhada cristã, ele vai cometendo algumas falhas. E uma delas foi permitir uma mistura que Deus não permitia, não queria. Não que fosse legal aos olhos da lei daquela época, mas como já é dito aqui muitas vezes, nem tudo que é legal é moral, nem tudo que é legal Deus quer que você faça, que eu faça. Abraão podia ter filho com a escrava, podia, era direito, era lei, era legal. Mas Deus diz: não mistura, porque se você misturar vai causar esterilidade, não, daí não vai nascer nada. Porque o filho da promessa nasce da essência, sem mistura, sem mistura.
Isaac era fruto de uma promessa, de um relacionamento íntimo de Abraão com Deus. Ia muito além de Abraão com a sua esposa, era uma promessa de Deus. Mas ele se deita com a escrava egípcia. Ele mistura. Mas daquela mistura não deu nada. Nasce Ismael, mas não fez dele o filho da promessa, porque é estéril para os planos de Deus. Eu vou repetir isso. Embora tenha nascido de Abraão, o homem que recebeu a promessa, o filho que ele teve de uma mistura com aquilo que Deus não queria, não foi útil para o projeto de Deus. Diga para o seu irmão que está do lado: será que você está esperando demais para viver a promessa, porque está misturado? Se misturou com o que não devia. Entrou num campo minado com pressa de que as coisas se realizassem. Tudo que for fruto de uma mistura entre você e as coisas do mundo não servirá para os planos de Deus. Se nós entendemos sobre esse prisma, observa que o primeiro filho que Davi tem, ele morre, porque era um filho concebido de uma mistura em que Deus não queria, não aceitava, era adultério, era pecado. Não serviria, não cumpriria o propósito. Davi chora, se arrepende, e só depois que ele se arrepende, só depois que ele diz: Senhor, eu sei que eu mereço todo e qualquer castigo, e eu aceito, só não me tira a tua presença, o resto o Senhor tem direito. Porque eu me misturei, e a minha casa pode se tornar estéril. Quando ele se arrepende, se põe no lugar, aí Deus dá a ele Salomão. Aí Deus dá a ele Salomão. E quando ele pensa e sonha em construir o templo, ele diz: olha, Davi, você não, mas o teu filho Salomão fará isso. Porque aquilo que não tem mistura serve, o que tem mistura não serve. Ah, mas é filho da mesma mulher, mas agora já não era fruto do adultério. Havia um novo tempo passado. Não adianta. Deus não vai organizar a nossa bagunça e fazer dela algo que gere. Nós vamos ter que largar a bagunça. Nós vamos ter que limpar o quartinho do fundo e colocar as tralhas para fora e dizer: Deus, eu não quero mais ter mistura. É tirar o fermento, é tirar as alianças que não servem. Porque para aquilo que Deus está preparando e tudo aquilo que Ele está fazendo, Ele está procurando um povo genuíno, lavado e remido no seu sangue, e que tenha todo o templo disponível para Ele. Na inauguração do templo que Salomão ele faz para Deus, ele chega a uma conclusão. Ele diz assim: que templo pode suportar esta glória? Por maior que seja esse templo, e por mais belo que ele seja, como pode um templo suportar a glória do Deus de Israel? E eu pergunto para você, irmão, como nós, cheios de pecado, cheios de aliança com o mundo, com a vaidade, cheios de coisas erradas na nossa vida, podemos ser o templo deste Espírito Santo?
O Senhor está nos convidando. Vamos a um culto em Jerusalém nesta noite. Vamos ao culto em que Pedro pregou de alguma maneira em espírito. Vamos descer a Jerusalém. Vamos entrar na igreja. Vamos nos assentar. E vamos aceitar a palavra que nos desafia a mudança. E a palavra que nos desafia a mudança é: vós sois culpados pela morte do Cristo. Vós era aquele que era condenado, mas Ele tomou sobre si a tua e a minha condenação. Ele foi em nosso lugar. Ele foi em nosso lugar. Para fazer nós vivermos o que nem Abraão viveu, para fazer nós vivermos o que nem Jacó viveu, para fazer nós vivermos o que nem Paulo viveu, porque Paulo falava do Cristo, mas ele ainda não era o templo. Mas só a nós é dado esta palavra de liberação, que nós somos o templo do Espírito Santo. Os profetas se relacionaram, mas não era o templo. Agora Ele habita em você, agora Ele está dentro de você. Sabe como eu percebo Cristo nesses dias? Como a palavra de Apocalipse diz, que Ele está do lado de fora batendo para entrar na própria casa dele. Sabe quando chega uma visita inesperada na sua casa? A correria que é. Principalmente a gente que trabalha, que de manhã sai cada um para um lugar, sai filho para a escola, prende os cachorros, aí vai o marido para um lado, mulher para outro, só chega de noite. Aí quando você está encostando o carro, aparece aquela visita que nunca chega. Aí você já dá uma meia dúzia de olhada para os moradores da casa e fala: vai no banheiro, corre para ver se está tudo em ordem, tira a toalha não sei de onde, faz isso, não sei o quê, olha, corre para a louça, lava aquela louça. Esconde tudo, quando dá tempo, né? Quem mora em casa pequena tem mais problema. Não tem. Jesus está do lado de fora dizendo: eis que estou à porta. Eis que estou à porta. Abre. E aí a gente está desesperado, dizendo: peraí, Jesus, eu deixei algumas coisas fora do lugar, peraí. E Ele está dizendo: eis que estou à porta e bato. E a gente está achando que Ele está demorando. Não é Ele que está demorando, Ele já está na porta. É nós que precisamos arrumar o ambiente para que Ele entre na bacana baixai. Porque colocamos tralha no templo. Colocamos coisas no templo que não pertencem ao templo. O nosso coração está cheio de coisas que não pertencem a Ele. As nossas emoções estão contaminadas. Os nossos pensamentos não são como Paulo nos orientou: tudo que é bom, tudo que é reto, ocupe a vossa mente. Os nossos pensamentos muitas vezes estão cheios de ódio, de mágoa, de rancor. Estão cheios de pensamentos que maquinam mal. Mas Ele está às portas. E Ele está às portas nos lembrando: vós sois eleitos para ser o meu templo particular. Vós sois eleitos para ser a minha nação santa. E há um versículo da palavra de Deus que diz: eu tenho toda a terra, mas escolhi Israel como nação. Você é escolhido entre muitos. Eu sou escolhida entre muitos. Se nós não levarmos a sério, queridos, se nós não levarmos a sério aquilo que Deus tem liberado nesta casa, não viveremos a totalidade daquilo que estamos esperando.
Quando o profeta, ele chega na casa da viúva e ele libera a palavra e ele diz: olha, traz os vasos. Pega vaso emprestado, vai lá, pega os vasos. Pega muitos, não poucos. Ele diz: vai pegar os vasos. Eu só tenho um pouco de farinha, um pouco de azeite, pega os vasos. Prepara, não poucos. Eu fico imaginando aquela mulher, diz: mas eu só tenho uma botijinha de azeite, para que tanto vaso? E assim nós estamos. Uma palavra foi liberada dizendo: venha algo grande da parte do Senhor. Está vindo um avivamento. E sabe o que significa avivamento? É que no avivamento a moralidade melhora, a santidade tem que estar no nível máximo. Ele vem trazendo um selo de autenticidade do verdadeiro cristão. Porque avivamento é bênção, mas avivamento também, ele serve como um aferidor da verdadeira identidade do cristão. Avivamento é uma coisa boa, mas só suporta o verdadeiro avivamento aqueles que estão na verdadeira essência. Você já ouviu aquela recomendação médica quando uma pessoa está muito fraca? E é constatado lá: olha, está muito fraca, temos que melhorar a alimentação, mas tem que ser progressivo, que se você der uma feijoada, você mata. Pois é, o avivamento é essa feijoada. No avivamento vem poder de cura. No avivamento vem uma unção de milagre sobrenatural. É como um rio que vai passando. No avivamento, num período de avivamento, não é você que vai lá buscar, não. As almas vêm se arrastando, dizendo: eu quero isso que está acontecendo aí. Enquanto hoje muitos de nós temos que sair às ruas gritando, e é difícil parar alguém para ouvir a palavra. De um período de avivamento, nós somos sarças que queimam, e todo mundo olha para ver o que está acontecendo. Não é preciso mais fazer nada. Num período de avivamento, tudo que tinha que ser feito é feito antes. O que? Santificai-vos, porque o Senhor fará maravilha no meio de vós. Sabe o que significa? Santifica, limpa, purifica antes. Porque quando o avivamento chegar, só vai suportar o vaso que foi testado, que não tem rachadura, que não tem brecha. Só vai suportar a glória do avivamento. Aquele que realmente passou pela mão do oleiro. Porque na mão do oleiro, ele trabalhando no vaso, ele quebra o vaso, ele faz de novo, até tirar todas as imperfeições do processo de modelagem. E a gente pode pensar no processo de modelagem como uma coisa linda, maravilhosa, mas seja o barro sendo apertado para ver se é lindo, maravilhoso. Estar na mão do oleiro é ser apertado pelos dedos dele. É ser modelado por ele. Mas o avivamento está às portas. Mas primeiro precisamos voltar a ter vida. Primeiro precisamos tirar a mistura. Pastora, como corrigir isto? Fácil. Eu disse que essa ideia, esse conceito de híbrido, acontece tanto nos animais como nas plantas. João capítulo 15 vai dizer que ele é a videira. Ei, videira com espinheiro, irmão, vai dar coisa que não presta. Mas videira com videira dá uva. Se você se misturou com o espinheiro, está na hora de nós, como varas, voltar à videira. Sai do espinheiro e volta para a videira. Porque estando na
Você estando na videira, você suporta a poda. Mas tem gente que não está produzindo porque se desligou da videira e se enxertou no espinheiro. E está dizendo, mas por que eu não produzo? Por que minha vida espiritual é como onda do mar, vem e volta? É porque você saiu da videira, se enxertou em espinheiro. Mas nesta noite o Senhor nos convida a se ligar na videira. É na videira que a seiva corre. É na videira que a mão do agricultor está com o cuidado. O Senhor quer acabar com a nossa esterilidade nesta noite. O Senhor quer acabar com a nossa esterilidade nesta noite. Mas nós temos que começar o processo. Uma coisa que eu aprendi é que nós fomos acostumados com a ideia de transferência. Eu, Andréia, não gosto dessa ideia. Porque a ideia de que eu sou ungida e vou transferir a unção que está sobre mim para a irmã, para mim não me agrada. Essa ideia para mim não fecha. Pelo menos até agora. Porque o poder não é meu. O poder é dele. Eu não posso dar o que não é meu. Eu já recebi. E a igreja se acostumou com esta ideia. Aí eu vou lá e uma pessoa cheia da unção vai botar a mão na cabeça e vai transferir. Mas irmão, aonde é a fonte? É Deus. Quer dizer que se eu colocar a mão na cabeça de uma pessoa que está com a vida toda bagunçada, eu vou transferir unção para ela? Eu não sei, para mim não fecha. Porque não depende do meu querer. Depende de como eu me posiciono nele. E tem muitas pessoas que chegam na igreja e querem poder por transferência. Mas poder é uma atitude de posicionamento. Eu me posiciono dentro de uma palavra e eu reajo a esta palavra. Eu não acredito que enquanto está lá o apóstolo jejuando, orando, buscando, e aí ele chega aqui e transfere. Só por transferir. Mas e eu estou lá. Enquanto ele está na busca, eu estou me misturando, me tornando infértil, me tornando uma terra não produtiva. Aí vem aqui e joga a melhor semente numa terra não produtiva, não cultivada. Vai nascer com a semente. Diga para o seu irmão, para ser cultivado, tem que ser ferido. Porque não dá para semear sem ferir a terra. Eu nunca vi ninguém plantar uma semente sem rasgar a terra para lançar a semente e depois enterrar a semente. Tem gente que quer ser semeado sem ter sido ferido. Nós precisamos nos tornar terras cultiváveis para receber a semente que Ele está liberando para este tempo. E não vai ser com um evangelho que agrada os olhos, e quanto menos um evangelho que agrada aos nossos ouvidos. João Batista pregou um único sermão durante todo o seu ministério. E sinceramente, se nós pregarmos ele 2 cultos, a gente abre falência. Se nós pregarmos o evangelho que João Batista pregou nestes dias, a gente abre falência. Mas o evangelho que João Batista pregava era o evangelho do Cristo.
Porque ele dizia: eis aí o cordeiro. Mas antes de ele dar a boa notícia, ele diz: raça de víbora, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Sabe o que ele estava dizendo? Você tem que receber o ferimento da palavra, para depois ter a revelação do Cristo. Evangelho Nutella não nos prepara para ter a visão do Cristo. Evangelho miojo não nos prepara para ter a visão do Cristo. Saberemos tudo sobre Jesus, saberemos tudo sobre o Filho de Maria, mas o Cristo, o Filho de Deus, ele só se dá a revelar por aquele que é ferido por uma palavra genuína que desce do trono. Pastor, esta palavra é muito pesada. Ei, irmão, pesado é uma eternidade longe do Cristo. Pesado é uma eternidade longe daquele que nós adoramos. Pesado é uma eternidade longe do sol da justiça. Pesado é uma eternidade longe da voz daquele que ruge como um leão. Se você não treme diante daquela idade de passar uma eternidade inteira sem ouvir a sua voz, irmão, ontem, a voz do Senhor que ecoava nesta igreja nos deu esperança. Você tem noção do que seria a minha e a tua vida, sem ainda que sendo pecadores, falhos, miseráveis, sem que a gente pudesse chegar na igreja e ouvir o Pai dizer: ei filho, ouve a minha voz, lembra das minhas promessas. Você tem noção do que é acordar sem lembrar da promessa? Você tem a esperança da promessa? Tem noção como estaria sendo os nossos dias neste tempo, se nós não tivéssemos o Cristo e a esperança da sua palavra, que é fiel e verdadeira e vai se cumprir? Estaríamos mortos, irmãos, em nós mesmos. Mas a nossa esperança é o Cristo. Nós vivemos por Cristo. Fomos salvos por Cristo, e é por Cristo que nos lavaremos quantas vezes forem necessárias, até que nós sejamos limpos, não para dizer que é por obras que será salvo, mas é porque nós teremos gratidão, e vamos dizer: tudo que for preciso, eu entregarei, porque Ele se entregou por mim. Não é para comprar direito, mas é para agradecer o direito que recebeu. Aleluia, aleluia. Ontem foi falado sobre arrependimento também. Eu nunca ouvi tanto esta palavra, arrependimento. Eu não sei se vocês têm a oportunidade de estar acompanhando os motivos de oração que nós temos feito há quase 21 dias já, estamos na reta final. E todos eles de alguma forma passam por questões que precisamos redimir. Porque enquanto igreja nós pecamos muito. Porque enquanto igreja nós nos tornamos estéril nas nossas funções. Porque crente misturado gera filhos híbridos. Sabe o que significa? Que além de eu ser estéril, eu comprometo a próxima geração. E se eu me misturo com o mundo, o que nascer de mim não servirá para nada. Como é que eu vou apresentar para Deus algo que não serve para o seu propósito? Nesta noite, voltemos à essência, nos colemos na videira, porque aquilo que nascerá de nós há de mudar e transformar esta geração.
precisamos apresentar algo para o nosso Deus, que sirva para o seu propósito. Aleluia. Aleluia. Estamos comprometendo o minuto seguinte cada vez que nós nos misturamos com algo que nos causa esterilidade. Comprometemos, inclusive, o cumprimento de algumas promessas. Não, pastor, eu aprendi que promessa se cumpre. Até onde eu sei, toda promessa está condicionada a um acordo das duas partes, é a aliança. Josué, vai nessa tua força, eu serei contigo como eu fui com o meu servo. Contudo, faça tudo conforme ele te ordenou. A promessa não se cumpre se nós não respondermos com a nossa parte no acordo. Mas esta igreja vai viver esse romper. Esta igreja vai viver este romper. E eu estou esperando por um grande acontecimento. Porque a Bíblia diz que aquele que não espera é um tolo. Aquele que espera apenas por esta vida é tolo. A gente tem que esperar por mais, para algo que gera para a eternidade. Se coloque de pé, por gentileza. Aleluia. 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 É fácil tirar a mistura? Não. Não é fácil. Mas eu posso te garantir que o ambiente ajuda. Porque se você estiver em um ambiente de glória, você se mistura com glória. Mas se você estiver em um ambiente sem glória você fica. Um homem, ele se torna homem diante de outro. Se eu pegar um ser humano, um bebê, e entregar ele aos macacos, ele vai se comportar como macaco. É científico. Mas se eu pegar um homem e pô-lo diante da glória, se cumpre o que está escrito: de glória em glória, vós sereis transformados. Então o nosso lugar é diante da glória. Porque quanto mais perto da glória, mais eu reconheço quem sou. E mais eu me rendo a quem Ele é. Quanto mais perto da glória, quanto mais eu vejo a glória, mais eu vejo as minhas misturas. Jesus disse que o reino de Deus é como um campo semeado de trigo, e que à noite alguém vai e semeia uma mistura, joio. E alguém vai perguntar: quer que a gente tire o joio? Ele disse: não, vocês não conseguem. Só eu sei tirar a mistura. Aleluia. Irmão, você sozinho não vai conseguir. Mas Ele está dizendo que Ele tira o que foi misturado. Ele tem a peneira certa, Ele tem o instrumento certo, Ele sabe como fazer. Mas para que Ele faça, você tem que parar de debater,
Você tem que chegar diante da glória e ficar até que você seja transformado pela experiência diária da glória. Não é por uma visitação da glória, é pela experiência diária da glória. Quantos cristãos nem o Espírito Santo busca mais? Já não é tão mais importante falar em línguas. Eu conheço crente que não fala em língua, mas está com problema de fabricação. Porque o batismo com o Espírito Santo é bíblico, é direito, é selo. Mas aí eu comecei, na minha época, era passagem obrigatória. Na minha época a gente aceitava Jesus, era batizado nas águas. E logo nós éramos incentivados para jejuar até que o Espírito viesse com línguas. Era um desespero. Era um desespero porque nós queríamos. Porque nós entendíamos que nós sem aquilo seríamos como uma carta que não chegava no endereço, sem selo. Aí depois de algum tempo eu comecei a ouvir: mas batismo com o Espírito Santo é outra coisa. Não precisa não. Nem todo mundo é usado com o mesmo dom. Nós não estamos falando de dom. Nós estamos falando de encher o templo. Porque ele diz assim: olha, que você limpando o templo, você vem cheio de demônios. O templo está cheio de demônios. Eles são expulsos. Agora você tem que preencher o espaço vazio. E ele diz que se você não preenche o espaço vazio, os demônios que foram voltam mais 7. Mas ele diz para os discípulos: olha, eu estou indo, mas vocês vão precisar ser cheios. E agora é pelo lado de dentro, porque vocês não terão uma visão material do Cristo. Sabe o que significa? Sem ver, eu poderia esquecer. Porque aquilo que eu não visualizo, eu posso esquecer. Mas ele diz: vá para Jerusalém, eu vou derramar do meu Espírito, e ele agora habitará dentro de vós, e ele vos guiará, e ele vos lembrará da visão do Cristo. Foi falado sobre memória aqui ontem. Dá para cantar sem o Espírito Santo, dá para viver sem o Espírito Santo. Ei, não comprometa aquilo que Deus quer gerar através de você. Não comprometam o que Deus quer fazer através de você. Arranca, mistura, e Ele nos visitará na alma e no espírito, e toda a esterilidade vai embora, e a virtude dele será liberada, e aquele que não gerava vai gerar, e aquele que não produzia vai produzir, porque está escrito: toda vara que estiver em mim produzirá fruto, mas a que estiver no espinheiro não vai. Será que não é por isso que nós precisamos que pastores jejuem, santifiquem por nós? Aí a gente vê o pastor queimar no altar, aí a gente se aquece, mas quando vai embora, a experiência foi só do pastor. E aí no outro dia ele vem para a experiência do pastor. Sabe o que o Espírito Santo me diz? Que tem gente, quem cozinha sabe disso. O irmão, eu sei que cozinha. Eu já vi ele ali na cozinha eu vi uma vez só que eu fui para ele. Eu vi. Mas a Maria também tem disso.
Irmão, a panela no fogo, está ali os ingredientes. De repente, cai alguma coisa para fora da panela. Fica ali no cantinho. Pega a sensação do calor, porque está do lado do fogo. Mas quando você olha para dentro da panela, está acontecendo algo que não está acontecendo do lado de fora. A sensação de fogo é a mesma, mas a transformação está acontecendo no que está dentro da panela. O culto online é bom. É bom para quem mora longe. Longe da igreja. Mas alguma igreja tem que ter lá perto. Eu posso acompanhar o culto da igreja que eu quiser, porque eu me simpatizo, porque eu gosto. Mas eu preciso entender que eu não posso ficar do fogo fora da panela. Eu tenho que cair para a panela e sofrer a alteração do fervor daquilo que acontece lá dentro. Tem crente que está do lado da panela, sente o fogo, vai para casa, mas longe. Além de esfriar, não sofre a transformação por inteiro. Ou queima de um lado e fica cru do outro. Porque está só no calorzinho. Sabe aquela coisinha que cai no fogão, queima só de um lado, porque ninguém vai se importar com o que está do lado. Mas a atenção está onde? A atenção é para o que está acontecendo dentro. Só é adicionada alguma coisa ao que está dentro. Eu nunca vi ninguém, eu vou temperar isso aqui, agora eu vou jogar um salzinho aqui no que caiu fora da panela. Eu nunca vi. E sabe o que acontece? É que quando eu olho para uma panela fervendo, eu vejo que às vezes o que está em cima vai para baixo, o que está embaixo vai para o lado, o que está de repente do lado vem para cima, e daqui a pouco ferve, e daqui a pouco o que era duro fica mole. Quem está entendendo esse negócio? Mas tem um crente tão duro, é a vida inteira reclamando da mesma coisa, se comportando do mesmo jeito. É porque ele é crente que caiu da panela, pega o calor do fogo, mas não é amolecido. Pelo contrário, o que cai fora da panela e fica do lado endurece. Não é isso? Quando você vai limpar o fogão, não está duro aquele negócio. É o que está acontecendo. Vem para a igreja, mas está fora da onde está acontecendo o negócio. É aquecido pelo fogo, porque o outro acende o fogo. Mas o cuidado está dentro. A transformação acontece dentro. Mas é desconfortável dentro da panela. O fogo é maior dentro da panela, a pressão é maior dentro da panela, mas é só o que passa pela panela que serve para alimentar outros. O que não passa pelo processo não serve para alimentar outros, é estéril, é pão embolorado, não mata a fome de ninguém. Pessoas estão vindo até nós porque querem o pão da vida. Pessoas estão vindo até nós porque querem ver o Cristo, mas quando chega em nós só vê Jesus. Pastora, que negócio é esse? É porque quando vem até nós, a gente adora dizer tudo que sabe sobre Jesus. Até o Google sabe sobre Jesus. O que dizeis que eu sou? O que o povo está dizendo? Que tu és o filho da Maria, que tu és profeta. E isso todo mundo podia dizer. Mas apenas Pedro, ele disse: não, que filho de Maria? Tu és o Cristo. E ele foi além, ele nem disse: tu és o Cristo anunciado pelos profetas. Não, ele teve a visão mais profunda. Ele disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus.
As pessoas estão vindo até nós e saindo com informação do Cristo, do Jesus, melhor dizendo. Mas as pessoas querem vir até nós para ver o Cristo. E o encontro com Cristo é o encontro com a cruz. E o encontro com a cruz é o encontro com a ressurreição. Feche seus olhos. Começa a falar com Ele sobre esta palavra. Começa a pedir para Ele: Deus, me ajuda a me livrar das misturas. Eu fui alterada pelo fermento. Diz aí para Ele. Diz a Ele: eu quero voltar à essência. Eu quero ser útil para o teu propósito. Eu não quero fazer aliança com a egípcia. Eu quero produzir um fruto de arrependimento e de propósito. Ei, talvez você diga: não, Senhor, eu não consigo mais. Mas Ele está dizendo: meu pai é agricultor. O meu pai é o agricultor. Ele está pegando nesta noite as varas que estavam fora, e é nesta noite que Ele te enxerta. Você não vai ser uma figueira infrutífera. Você não vai ser aquela figueira que Ele vai estar com o machado e cortar e lançar fora porque não serve. Você estará na videira. Visita, Senhor. Visita-nos, Senhor. Visita-nos, Senhor, e arranca de nós a esterilidade. Porque nós queremos gerar. Nós queremos produzir frutos. Mas nós nos relacionamos, Senhor, e temos produzido frutos estéreis. Não tem servido para nada aquilo que sai de nós. Mas nesta noite, sobre esta palavra, vivifica o nosso ventre espiritual. Vivifica, Senhor, a nossa mente. Vivifica, Senhor, o nosso coração. Vivifica, Senhor, o nosso ser. Lava-nos no teu sangue. Mais uma vez, lava-nos. Nós queremos viver a promessa. Nós queremos viver a promessa a partir do processo. Fira-nos com a tua palavra. Fira-nos com a tua palavra. E cura-nos. Cura-nos nesta noite. Em o nome de Jesus. Oh, aleluia. Aleluias. Aleluias. Oh, rabaxerela carna rabasuida labaca. Que assim seja, Senhor. Que assim seja. Vamos aplaudir ao Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Aleluia. Nós somos um corpo. Pode cantar. Nós somos um corpo. E se nós queremos viver a integralidade daquilo que o Senhor está fazendo, como corpo temos que nos posicionar.
Não dá para posicionar uma mão sem posicionar o braço. Não dá para posicionar um braço sem o ombro. Somos um corpo. E nesta unidade precisamos entrar neste lugar que está sendo cantado. Se você pensa que o que acontece com você no nível espiritual não afeta, o corpo afeta. Quando nós passarmos por aquelas portas com a mesma intenção e entrar neste lugar que a Marta está cantando, seremos marcados pela glória. Seremos marcados pela glória. Haverá jovens aqui profetizando. Haverão crianças falando em línguas. Não terá mais criança com celular no culto. Haverá crianças falando em línguas. Quando o avivamento chegar em santidade e encontrar uma igreja santa, eu rogo pelo dia que nós estaremos aqui no culto de domingo e alguém vai nos chamar para dizer: lá na escolinha os nossos filhos estão sendo batizados com o Espírito Santo. Aí nós vamos entender que estamos gerando coisas aproveitáveis para o Cristo. Eu oro para que você tenha um encontro no Santo dos Santos e saia daqui tocando tudo que você vê e dizendo: Senhor, eu não sou magistério. E cantando o cântico de Ana: bendito seja o Deus de Israel. Adora Ele, adora. Adora esse restinho aí, adora. Deixa tudo, deixa tudo. Onde estiver, toma pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou, o Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, libera uma unção de arrependimento, libera esta unção de santificação, libera esta unção de alinhamento. Quem já pisou, o Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Que todo lugar seja estranho para nós. Que todo lugar, Senhor, seja estranho para nós. Que o único lugar confortável seja a Tua presença. Seja este lugar, Senhor. Pai, não nos deixe se esquecer disso. Não nos deixe nos esquecer das Tuas palavras. Não nos deixe ser feridos com uma amnésia maligna. Mas que ao sair daqui, nesta noite, a gente saia disposto a fazer uma faxina, tirando toda a mistura, tudo aquilo que nós estamos fazendo semelhantes aos do mundo, queremos abandonar. Todo pensamento em conformidade com as leis e as coisas deste mundo queremos abandonar.
Todos os sentimentos semelhantes àqueles que não têm o Cristo, nós queremos abandonar. Porque nesta noite nós tomamos a palavra que fora liberada: vá e não peques mais. Porque só quem toma esta palavra vive a ressurreição. Que assim seja em nome de Jesus.